Bom, Tonka e Jefferson, é um grande prazer estar aqui, né, rememorando os tempos da Santa Casa maravilhosa, né, aquele tempo que vale ouro, né. Bom, sobre a vocação em medicina, eu acho que o estudante brasileiro ele acaba decidindo a profissão cedo demais. Ele não tem opinião formada, não tem experiência, não tem nada. De repente, você está fazendo o colegial e naquele tempo tinha o clássico e tinha o científico. A gente tinha que escolher entre uma das duas com 13 anos. Clássico ou científico, 13, 14 anos. Então, já é né? O que a gente sabe da vida com 13 anos? E aí se foi para o científico, aí naquele tempo lá, tinha que escolher alguma coisa, ou medicina, ou engenharia, alguma coisa assim. Então, tudo muito cedo, né? Então, a gente não tem maturidade, né? E eu sempre tive dúvida entre fazer engenharia ou fazer medicina. Meu pai, ele era engenheiro, né? Ele faleceu, e eu sempre admirei muito os números. Eu gostava de números, de raciocínio, de charadas com números, né? E medicina, eu sinceramente eu não sei da onde que veio a ideia. Eu tinha um professor no colegial, era o professor Vladimir, ele dava biologia de um jeito muito agradável, ele falava sobre mitoses, essas coisas. Eu fui na dúvida assim, e aí eu escolhi medicina, e foi assim um chute, né? No começo, nas cadeiras básicas, no primeiro ano, eu fiquei assim um pouco, não sei se mudou assim o jeito de ensinar medicina, a cadeira básica, mas naquele tempo tinha que decorar muita coisa. Era decorar nome de ponta de osso, da curva do ossinho, e isso depois tinha aquelas aulas de bioquímica que tinha que decorar fórmulas. Então eu achei muito pesado aquilo no começo. Tanto que no primeiro ano, no segundo ano, eu fiquei meio assim, será que é isso mesmo? Será que não é e tal? No terceiro ano da faculdade, quando a gente começou a entrar em contato com doenças, com doentes, uma forma assim mais... Aí eu me apaixonei. Foi no terceiro ano. E aí eu me apaixonei e nós tínhamos aula a aula de psiquiatria com o professor Enzo Aze. E essa foi a minha primeira balançada. Eu falei, puxa, eu acho que eu vou fazer psiquiatria, que eu achava muito interessante. Também, de novo, é o jeito que o professor dá aula. Eu me encantei com ele, eu falei, eu vou fazer psiquiatria. E aí eu fui conhecendo outras especialidades na medicina, até que eu conheci a cirurgia. Aí, quando eu conheci a cirurgia, aí não tive mais dúvida. Então, no quinto ano da faculdade, quando eu conheci a cirurgia, comecei a frequentar o centro cirúrgico, aí não tive mais dúvida. Aí minha vida, eu já sabia que eu ia ser cirurgião. E aí, daí para frente, eu fui seguindo na cirurgia e eu tive professores espetaculares que operavam maravilhosamente bem, cirurgias muito limpas, muito bem regradas. Eu sempre gostei muito da coisa regrada, né? E aí foi muito bonito. Um detalhe na cirurgia é que eu conheci pelo professor Valdir Inácio, isso em 1980, eu entrei em contato com a laparoscopia, né, que é o jeito de olhar as coisas na barriga através de uma fibra óptica, né? E eu me apaixonei por laparoscopia também. E tanto que depois, quando eu me formei médico, fiz residência em cirurgia, e aí pouco tempo depois eu fui investir em laparoscopia. E aí eu fui até o AC Camargo, fiz um estágio lá, para principalmente acompanhar o professor Rafael Abrão Possic na laparoscopia do AC Camargo, onde se faziam exames de fígado para saber se tinha metástases no fígado antes de fazer uma cirurgia de câncer gástrico. Me apaixonei por isso. E aí eu fui seguindo na carreira de cirurgia e laparoscopia, até que eu conheci no Hospital São Luís do Itaim, onde eu ajudava o professor Armando de Capua Júnior, o professor Danilo Gagliardi,
Calandrelli também me ajudava, e o Valdir Inácio também. Eu também ajudava esses 4 no São Luís do Itaim, quando eu conheci um outro professor, que é o professor Cláudio Basbaum, que foi o primeiro videolaparoscopista do Brasil. E aí quando eu conheci a videolaparoscopia, aí minha vida se transformou, e aí eu fui embora na videolaparoscopia, e cá estamos, né, com videolaparoscopia já há 30 anos que eu faço a cirurgia por videolaparoscopia. Aí depois entrou a cirurgia bariátrica, e hoje minha vida é essa, é a cirurgia do aparelho digestivo por videolaparoscopia, e principalmente a cirurgia bariátrica. A Santa Casa, ela é tudo junto, né? Porque lá a gente aprendia o raciocínio da doença. Então sabia que tal doença começava desse jeito e causava esse sintoma, aquele. E aí a gente ia até a enfermaria e conhecia um paciente apresentando aquela doença, aquele sintoma, a gente identificava, tudo era junto, era teoria e prática junto. Então isso é maravilhoso, porque isso gera dúvidas, gera perguntas, que a gente tirava essas dúvidas na sala de aula. Então era maravilhosa essa interação entre teoria e prática. A proximidade dos professores com os alunos, isso era uma coisa maravilhosa. O respeito que nós tínhamos pelos professores, isso é uma coisa que toda a nossa turma teve, né? Isso é uma coisa muito bacana. Amizade entre todos os alunos. Então, os alunos sempre se ajudavam, né? Então, quem tinha mais jeito para tal coisa ajudava o outro, e assim ia. Então era muito bacana, era um ambiente extremamente gostoso. Houveram várias assim, situações, né, por exemplo, uma história que eu vou contar que eu acho muito engraçada, né? Estávamos atendendo consultas após uma noite de plantão. Então foi uma noite de plantão no pronto-socorro, e o meu grupo, que era eu, Paulão, o Ari, a Etel e o Álvaro, né? Nós fizemos aquele plantão, e aí no dia seguinte nós fomos atender consultas. E nas consultas, as salas de consulta, elas eram pequenininhas e eram separadas por um eucatex, assim. Então, de forma que a gente acabava escutando a consulta na sala vizinha, né? Então, nós tínhamos várias consultas para atender, e todos cansados, porque na noite anterior nós não tínhamos dormido quase, né? E eu escutando, o vizinho atendendo, e eu atendendo, e o vizinho atendendo e tudo. E era o Ari na sala do lado. E aí, de repente, silêncio, né? Eu atendendo e ali silêncio, né? Falei, não é possível, ele foi tomar café e deixou a caixa e não tem ninguém atendendo, né? Aí quando eu acabei a minha, eu fui na sala dele para ver. E o que eu vejo é o Ari dormindo, debruçado na mesa, e a paciente na frente dele observando ele. Aí quando eu abri a porta, a paciente, fala baixo, que ele está muito cansado, que ele deu plantão ontem à noite. Essa é uma história que eu nunca esqueci, essa história. E tiveram tantas histórias desse jeito. É muito gostoso, um tempo muito gostoso, sem dúvida alguma. Com certeza, eu acho que quem fez a Santa Casa naquele tempo percebeu que a gente conseguia, por esse contato com os professores, ter uma noção de como é a especialidade bem feita. Então, por ter professores
que eram cirurgiões exímios, eu pude ver como seria o meu futuro se eu me aperfeiçoasse. Então isso serve como um norte, como um incentivo, né? Então ter professor bom, professor experiente, é o que faz toda a diferença. E essa Santa Casa, eu conheci muito bem a parte cirúrgica da Santa Casa, era recheada de professores maravilhosos, né? Tecnicamente e além de tecnicamente, eram professores que ensinavam tudo o que sabiam. Isso é muito importante. Às vezes tem um professor que tem medo de ensinar o que ele sabe, porque está ensinando a concorrência, né? Mas lá não, lá o que a gente percebeu era isso. Era gente muito boa ensinando tudo o que sabe. Isso não tem preço. Isso eu acho que das dívidas que eu carrego, a maior dívida que eu tenho é de quem me ensinou. Porque isso é um presente maravilhoso, né? Ele te ensina a pescar, e aí a partir de então você traça todo o seu futuro, né? E lá na Santa Casa, todos me ensinaram. Isso foi maravilhoso. A parte social sempre foi uma delícia, né? Sempre teve muita atividade, sempre teve festa, sempre teve jogos, né? Eu pessoalmente nunca fui um atleta, mas eu gostava de acompanhar, de ver todo mundo lá, né? Os jogos de truco, né? Que eu gostava de jogar truco, né? Então era um tempo muito gostoso, né? A gente não tinha muito tempo livre, não, porque a partir do quarto ano a coisa começava a esquentar. Então tinha muito plantão, tinha que estudar muita coisa, e depois no sexto ano a gente tem que fazer a prova da residência, que é um outro vestibular, né? Porque tem que conseguir a vaga na residência. Então era como se fosse um cursinho o sexto ano, tinha que estudar. Então de fato era puxado, era muito estudo mesmo. Eu acho que se eu me comparar com os meus amigos que não fizeram medicina, a juventude deles foi bem mais assim, diversificada, né? Viajavam final de semana para praia, não sei o quê, tal, né? Um pouco menos. Bom, eu acho que tem muitas faculdades hoje em dia. Naquele tempo tinha menos faculdades. Naquele tempo tinha a USP, tinha a Santa Casa, tinha a Paulista, tinha o OSEC, lá de Santo Amaro, tinha Santos, Ribeirão Preto, Campinas, e mais ou menos era isso, não tinha tanta faculdade. E todas essas faculdades tinham um hospital-escola. Então todas as faculdades tinham um ensino que era teórico e prático no hospital-escola. Isso gerou grandes médicos. O médico que tinha um senso crítico, o médico que não era assim, por exemplo, dependente de um exame. Às vezes, né, a gente vê um médico mais jovem, ele pega um exame na mão, pronto, tudo ali é o exame. Se o exame estiver normal, então o paciente pode ir embora que toma um Buscopan que não tem nada, e não é bem assim. O exame faz uma parte da coisa, o exame é um exame complementar, não se pode se basear absolutamente em um parâmetro, a gente tem que ter o conjunto das coisas. E eu acho que, infelizmente, eu acho que os médicos novos dessas escolas novas que surgiram, às vezes não tiveram tudo isso. Então eu acho que não sei como é que vai ser o futuro, mas eu acho que nós éramos mais bem preparados. Eu tenho a impressão que essa nova turma de médicos, às vezes, eu acho que falta aquilo que nós tínhamos antigamente. Era um relacionamento médico-paciente mais profundo. Eu
Eu acho que a tecnologia ela pode vir para o bem e pode vir para o mal. Então, se você tem essa bagagem, a tecnologia complementa maravilhosamente bem. Mas se você não tem a visão do todo, a tecnologia pode iludir, pode confundir. Então, eu tenho um pouco de medo do médico que tem a tecnologia, mas ele não sabe mais sentar em frente a um paciente, conversar com o paciente, entender o paciente, ter aquela noção global, né? Aquela consulta de 20 minutos que seja, né? Mas tem que ter aquilo de 20 minutos de conversa, de exame físico, de tudo isso. E muitas vezes o que eu escuto por aí é que muitos pacientes me contam que, olha, eu fui num médico tal, eu nem precisei sentar. O médico já viu o ultrassom e tal, já mandou embora. E não é assim. Eu acho que é muito mais do que isso. Olha, eu tenho 63 anos e eu faço cirurgia bariátrica há 20 anos. E a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que é muito gostosa de fazer, porque quando a gente emagrece uma pessoa, a gente tira muitas doenças dela, tira pressão alta, tira diabetes, problemas ortopédicos, apneia do sono, e a vida dessa pessoa floresce. Muitas vezes era uma pessoa isolada em casa, que não tinha trabalho, porque a obesidade atrapalhava, e de repente a gente faz uma cirurgia bem feita, sem complicações, e a pessoa renasce para o mundo. Então é uma coisa que me dá tanto prazer de fazer, que eu tenho certeza que essa cirurgia eu vou continuar fazendo para sempre, cada vez mais. E isso me deixa muito feliz, eu me sinto um médico verdadeiro com essa cirurgia, porque tudo melhora, né? O exame de sangue, o paciente, a felicidade. Então é muito bacana. É uma área muito recompensadora. Olha, a minha mensagem final é que, às vezes, eu vejo médicos que não é que orientam os filhos a não fazer medicina, mas desestimulam. Porque, de fato, é puxado, a gente sabe disso, é muita responsabilidade, é o telefone que toca a qualquer hora, tudo isso. A remuneração não é mais o que era antigamente, hoje em dia as operadoras dominam o mercado, então tudo isso existe. Mas é uma pena, porque eu acho uma profissão belíssima e eu acho que eu sempre procurei estimular quem cogitou em fazer medicina. Eu sempre procurei encorajar, porque de fato é uma profissão lindíssima. E eu acho que a mensagem é essa: quem quiser fazer, faça, porque de fato é uma profissão maravilhosa, é uma profissão linda. E é isso. Hoje eu não consigo imaginar como teria sido a minha vida se não fosse pela medicina. A medicina, ela me trouxe tudo, me trouxe amigos, me trouxe a emoção da cura, me trouxe noites de angústia, pensando num paciente, se eu deveria operar ou se não, é uma obstrução ou não é. Então a minha vida ficou rica por causa da medicina. Então ela toca a gente em todas as áreas, em todas as partes da vida, né? Isso é lindo, né? Ter uma vida assim repleta e, além de tudo, me deu condição financeira de eu ser independente e poder fazer a medicina do jeito que eu gosto. Quer dizer, eu sou cirurgião, ou estou no consultório ou estou operando. São duas coisas que eu adoro fazer. Então eu sempre brinco, puxa vida, parece que eu nunca trabalhei na vida.
porque eu me divirto e me pagam ainda para eu me divertir. Então é uma vida maravilhosa. Eu nunca tive patrão, eu sempre fui independente, né? Eu sempre fui liberal. Né? É maravilhoso. É muito, muito bonito mesmo.